Boa noite. Bom, vamos orar mais uma vez neste domingo, em mais um domingo, né? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus, em nome de Jesus, me coloco diante de Ti neste momento, pedindo ao Senhor a Tua direção, pedindo ao Teu maravilhoso Espírito Santo que me guie, nos oriente, que o Senhor, à medida em que eu venha expor a Tua Sagrada Escrituras, alguns trechos, algumas passagens voltadas neste assunto de o que é e o que não é o Teu Evangelho, que o Senhor possa, Espírito Santo, trabalhar no mais íntimo dos nossos corações, não só dos que estiverem aqui ao vivo, mas também de todos que vão ouvir essa mensagem gravada depois. Te peço, Senhor, o Senhor já sabe as minhas motivações e intenções ao pregar o que eu vou pregar hoje, então que o Senhor possa, Senhor, fazer aquilo que somente o Senhor pode fazer, que é através dessa mensagem transformar, chegar no mais íntimo do coração de cada um, transformar esse coração, regenerar, operar a obra do novo nascimento, da transformação no coração dessas pessoas. Espírito Santo, me ajuda a ser simples, claro e objetivo nesse assunto que é tão delicado, mas tão importante e necessário nos nossos dias atuais, para a glória do Senhor Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém? Bom, vamos lá. Nós estamos na série O que é e o que não é o Evangelho. E semana passada nós começamos falando sobre falsos ensinos e como que os apóstolos de Jesus e os primeiros cristãos já tiveram que lidar com falsos ensinos já no começo da igreja. E este é um assunto tratado em quase todas as cartas do Novo Testamento. Eu disse que falsos ensinos não são novidades na igreja, então não é algo novo. Eles já existiam desde o início da igreja. Desde o início, os primeiros cristãos tiveram que lutar para defender o verdadeiro cristianismo, a verdadeira mensagem do evangelho pregada por Jesus. E nós definimos falsos ensinos da seguinte maneira. Um falso ensino é tudo aquilo que é pregado na igreja, pregado e ensinado na igreja e que, primeiro, distorce de alguma forma o evangelho de Jesus. 2, acrescenta algo ao evangelho de Jesus ou retira algo do evangelho de Jesus. E hoje eu vou focar especificamente em como esses falsos ensinos, já no início da igreja, gerou o que Paulo chama de um Jesus diferente e um evangelho diferente do que aquele pregado pelos apóstolos de Jesus. Amém? Então, o objetivo hoje é mostrar. Semana passada eu abordei falsos ensinos de uma maneira geral, e hoje eu vou falar especificamente de um outro Jesus e um outro evangelho. Muitas coisas que as pessoas chamam de evangelho, que na verdade não é evangelho. Muitas mensagens que eles dizem que é o evangelho e não é o evangelho de Jesus. Antes de ir para os textos bíblicos, uma coisa importante. O maior desafio da apologética cristã hoje. Eu quero citar uma frase de uma autora cristã, o nome dela é Norma Braga. Ela diz assim num livro dela: como podemos apresentar o evangelho a pessoas que já estão bastante iradas com o que pensam ser o evangelho? Esse é o nosso maior desafio apologético hoje. Ela faz uma pergunta: como podemos apresentar o evangelho a pessoas que já estão bastante iradas com o que pensam ser o evangelho? Esse é o nosso maior desafio apologético hoje. Só para você entender o que é desafio apologético. Apologética significa defesa verbal. É a disciplina teológica que se propõe a demonstrar a verdade da própria doutrina, defendendo-a de teses contrárias. Em outras palavras, o maior desafio hoje é mostrar às pessoas que muitas coisas que hoje as pessoas chamam de evangelho e que elas já estão acostumadas a chamar de evangelho, na verdade, não é a verdadeira mensagem do evangelho de Jesus, mas apenas distorções e corrupções dela. Então, para Norma Braga, e eu concordo com essa frase, por isso eu estou citando ela, qual é o nosso maior desafio apologético? Qual é o maior desafio que nós temos hoje ao defender o verdadeiro evangelho, ao defender a verdade das Sagradas Escrituras? É anunciar o evangelho, o verdadeiro evangelho, para pessoas que já estão cansadas, né, carecas e até iradas
com o que elas acham ser o evangelho. Muitas pessoas já estão bravas com o evangelho, já tomaram pavor do evangelho, já estão até iradas, com raiva quando ouve falar em evangélico, em igreja evangélica, mas essa ira, essa raiva, esse ranço, né, não é com o evangelho verdadeiro, mas com tudo aquilo que hoje as pessoas, os falsos mestres, os falsos pastores e apóstolos chamam de evangelho. E até mesmo o que muitos pastores acreditam, foram ensinados que é a mensagem do evangelho, mas na verdade não é a mensagem do evangelho. E são essas coisas que eu quero te ajudar a entender nessa noite, que tem levado as pessoas a ficar com raiva, a tomar pavor, né? Então o maior desafio é você chegar para as pessoas e dizer assim, olha, eu vou anunciar o evangelho para você, mas não aquilo que você acha que é o evangelho, não aquilo que você já está cansado de ouvir dentro das igrejas e que você acha que é o evangelho, não, o verdadeiro evangelho. E esse é o maior desafio hoje. Esse é um desafio que eu me apaixonei por ele, em ajudar as pessoas a entender isso. É isso que eu busco como pastor fazer, que é ajudar, e é por isso, esse é um dos motivos pelo qual nós iniciamos essa série, o que é e o que não é o Evangelho. O meu propósito é entrar nesse desafio de ajudar as pessoas a entender, a você entender que muitas coisas que talvez você já ouviu e que disseram para você que é o Evangelho, na verdade, não é nem de perto o Evangelho de Jesus, e nós vamos ver isso através da palavra de Deus. Para qual motivo? Para que você aprenda a identificar, primeiro, para que você saiba que nem tudo é o Evangelho, segundo, para que você saiba discernir o que é e o que não é quando você ouvir pregações por aí e ensinos, e para que você, de fato, conheça, compreenda e creia no verdadeiro evangelho, porque a Bíblia diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então é preciso você compreender e conhecer a verdadeira mensagem do evangelho para que você possa crer nela e salvar. Amém? Então vamos lá. O próximo ponto. Existe uma verdadeira mensagem do evangelho deixado pelo próprio Jesus. Existe uma mensagem verdadeira do evangelho que foi deixada pelo próprio Jesus. Semana passada eu comecei com Mateus 24, versículo 14, se eu não estou me enganado, onde Jesus disse, este evangelho do reino será pregado a todas as nações como testemunho e depois virá o fim. Jesus disse este evangelho. Jesus estava dizendo, a mensagem, este evangelho que eu estou anunciando para vocês, que eu tenho pregado para vocês, é este evangelho que vai ser pregado no mundo inteiro. Ou seja, existe a mensagem verdadeira do evangelho que Jesus não só pregou, como deixou para os seus discípulos e deu a eles a missão de pregar esse evangelho a todas as criaturas. Então esse é o primeiro sinal de que existe sim um verdadeiro evangelho, uma verdadeira mensagem do evangelho. E hoje nós vamos ver um pouco mais sobre isso, baseado na carta de Gálatas, escrita por Paulo, e duas passagens das duas cartas de Coríntios, que Paulo também escreveu. E nós vamos entender melhor um pouco disso. Então vamos ler primeiro Gálatas capítulo 1, do versículo... na verdade, versículo 1 e 2. Gálatas capítulo 1, versículo 1 e 2, ou 11 e 12, agora eu anotei errado a referência aqui. Enfim, mas diz assim Gálatas capítulo 1. Paulo dizendo, irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado por outra pessoa. Pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Então Paulo está escrevendo para os Gálatas, e daqui a pouco você vai entender por que ele está dizendo isso, e ele está dizendo assim, ó, irmãos, quero que vocês saibam que o evangelho por mim pregado não é de origem humana. Ninguém me ensinou. Então ele está dizendo assim, olha, a mensagem do evangelho que eu prego, irmãos, não é de origem humana. Não foi nenhum ser humano que me ensinou. Não foi homem nenhum que me ensinou essa mensagem, que me passou essa mensagem para me anunciar para o mundo. Não. Ele diz assim, o evangelho que eu prego, eu recebi de Jesus Cristo, do próprio Jesus Cristo, por revelação. Na conversão de Paulo e após a sua conversão, Jesus apareceu para ele, isso está em Atos capítulo 9, o próprio Jesus apareceu para Paulo e
mudou o coração dele, levou ele à verdadeira conversão. E Paulo está dizendo que não só Jesus se encontrou com ele e fez ele se tornar uma nova criatura, como o próprio Jesus deu para ele, por revelação, a mensagem do Evangelho. E é essa mensagem do Evangelho que ele recebeu do próprio Jesus, que ele anunciava, que ele pregava em todos os lugares que ele ia. E você vai entender daqui a pouco que ele está dizendo isso. Então, para começar, Paulo está dizendo, o evangelho que eu prego não foi ser humano nenhum quem me ensinou para pregar. Não. A mensagem do evangelho que eu prego eu recebi do próprio Jesus Cristo. Ou seja, como eu comecei dizendo, a mensagem do evangelho que o próprio Jesus pregava, ele mesmo me ensinou e me deu também a missão de anunciar essa mensagem a todas as nações. Vamos para o capítulo 2 de Gálatas, onde ele continua dizendo assim, olha, 14 anos depois da conversão dele, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Versículo 2. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles, dos apóstolos, dos cristãos de Jerusalém, o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido em vão. Então, no capítulo 2, no capítulo 1, ele diz que o evangelho que ele prega não foi nenhum ser humano ensinou para ele, mas ele recebeu do próprio Jesus Cristo. E no capítulo 2, ele diz assim, 14 anos depois da minha conversão, eu fui para Jerusalém. Eu fui para Jerusalém pela segunda vez, e lá eu me encontrei com os apóstolos, ele diz os mais influentes. Ele se encontrou com os líderes das igrejas. Na sequência do capítulo 2, ele vai falar que se encontrou com Pedro, com Tiago e etc. e tal. Então ele se encontrou com os líderes da igreja de Jerusalém, que eram os apóstolos, os que andaram com Jesus, os 12, e ele expôs diante deles o evangelho que ele pregava. O que Paulo fez? Ele foi para Jerusalém, encontrou com os líderes da igreja, Pedro, Tiago e os demais líderes, e ele expôs, ele pregou para eles o evangelho que ele anunciava, esse evangelho que ele disse que tinha recebido de Jesus. Por que ele fez isso? Paulo fez isso para mostrar para os 12, para os discípulos, para os líderes da igreja de Jerusalém, que o evangelho que ele pregava era o mesmo que eles pregavam. Porque muitos acusavam Paulo de pregar um outro evangelho, de pregar um evangelho diferente. Então Paulo foi até lá e pregou o evangelho que ele pregava para os 12, para os líderes da igreja, para mostrar, olha, o evangelho que eu prego, embora eu não aprendi com vocês, mas eu recebi do próprio Jesus Cristo. E é esse aqui o evangelho que eu prego. E aí os líderes das igrejas viram que o evangelho que Paulo pregava era o mesmo que os apóstolos pregavam, ou seja, era o verdadeiro evangelho. Paulo está falando que, embora ele aprendeu o evangelho do próprio Jesus, esse evangelho que ele pregava era o mesmo que os apóstolos que andaram com Jesus pregavam, e que não havia diferença. Ele está demonstrando que se ele pregasse um evangelho diferente, os próprios apóstolos seriam contra ele. E o fato deles o terem recebido era mais um sinal de que ele pregava o verdadeiro evangelho de Jesus. No versículo 9 do capítulo 2, ele vai dizer que depois disso, os apóstolos estenderam a mão para ele, ou seja, estenderam uma mão amiga, receberam ele, né, na turma, aceitaram ele, vamos dizer assim. Não que ele tivesse necessidade de receber a aprovação humana, não é disso que se trata. Mas por que ele fez isso e por que ele está dizendo que os próprios apóstolos receberam ele e, vamos dizer assim, aceitaram ele também? É porque, para mostrar para os Gálatas que o evangelho que ele pregava era o mesmo do evangelho dos apóstolos. Então, o assunto total, o assunto de Gálatas é o verdadeiro evangelho versus o falso evangelho, e nós vemos isso ao estudar a carta completa. Então, o que eu quero estabelecer até aqui? Existe uma mensagem verdadeira a respeito do evangelho de Jesus, que não só o próprio Jesus pregou, como ensinou para os seus apóstolos e deu a eles a missão de anunciar. É o mesmo evangelho que o próprio Jesus apareceu para o apóstolo Paulo e deu também para ele anunciar para as outras pessoas.
Paulo em Gálatas começa dizendo que ele expôs esse evangelho, ele pregou para os apóstolos, não que os apóstolos nunca tinham ouvido, mas ele pregou para os apóstolos para demonstrar que o evangelho que eles pregavam era um só, era o verdadeiro evangelho deixado por Jesus. Agora olha o que ele vai dizer para os coríntios, escrevendo para os coríntios, para os cristãos de Corinto, no capítulo 15, versículos 1 e 2 e o versículo 11. Olha o que Paulo diz. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Versículo 11. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, e eles aqui aos apóstolos, é isto que pregamos e é isto que vocês creram. Mais uma vez, aqui em Coríntios, capítulo 15, ele começa a dizer para eles, eu quero lembrar vocês, e é isso que ele faz no capítulo 15, o evangelho que eu preguei para vocês. E ele diz assim, é por crer neste evangelho que vocês são salvos, se permanecerem firmes nele. E aí no versículo 11 diz assim, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, os apóstolos, que pregou este evangelho para vocês, o é que pregamos isto, é isto que vocês creram e é por isso que vocês são salvos. Então, mais uma vez, no capítulo 15 de Coríntios, Paulo está dizendo que o evangelho que ele pregou, não só para os Gálatas, mas agora também para os Coríntios, é o mesmo que os apóstolos pregou e é crer nessa mensagem, nesse verdadeiro evangelho, que as pessoas, ao crer nele, são salvas desde que se apeguem firmemente nele. Por que ele está dizendo se apegar firmemente nele? Porque senão terá sido crido em vão. Porque o assunto, tanto lá em Gálatas quanto aqui em Coríntios, é o perigo de um outro evangelho, de um falso evangelho, que outros falsos mestres, falsos pastores e apóstolos estavam pregando no meio da igreja. E nós vamos entender isso mais para frente. Então, o que eu quero estabelecer até aqui? Seria impossível Paulo condenar um falso evangelho se não existisse um corpo de ensinos que todos que andaram com Jesus e ouviram do próprio Jesus concordassem e aceitassem como a verdadeira mensagem do evangelho pregada e deixada por Jesus. Por isso também era possível eles confirmarem que a pregação de Pedro e Paulo era o verdadeiro evangelho. Então, o que eu quero estabelecer até aqui? Dizer o seguinte, que seria impossível os apóstolos alertar as pessoas de que existe um falso se eles não conseguissem definir qual é o verdadeiro. Então, existe sim uma mensagem, um corpo de ensinos, vários pontos, várias doutrinas que nós podemos dizer, esse é o verdadeiro evangelho. É esse evangelho que Jesus deixou, é esse evangelho que Jesus pregou, é esse evangelho que os apóstolos pregaram, é esse evangelho que Paulo pregou. Se não existisse, se a gente não tivesse como saber o que é e o que não é o evangelho, não faria sentido os apóstolos, e principalmente aqui no caso Paulo, na carta aos Gálatas e aos Coríntios, acusar, mostrar para os cristãos que eles estavam correndo o risco de crer em um outro evangelho. Então é pelo fato de sim existir um verdadeiro evangelho, uma mensagem que ao ler, que ao ouvir, nós podemos dizer, isso é o evangelho. E que nós podemos, ao comparar com outras pregações, dizer, não, essa não é o evangelho, mas isso sim é o evangelho. Então existe sim uma mensagem verdadeira do evangelho. E que é possível a gente identificar sim o que é e o que não é o evangelho. Então vamos agora entrar nos versículos e no capítulo onde ele fala sobre um outro evangelho e um outro Jesus. 2 Coríntios, capítulo 11, dos versículos 1 a 4, diz assim: espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi ao único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. Versículo 3. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Versículo 4. Pois, se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o suportam facilmente. Então, o que Paulo está dizendo aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 1 a 4? Primeiro, ele começa nas cartas aos Coríntios, Paulo pega muito pesado.
Então por isso ele começa dizendo assim que espera que os cristãos tenham paciência com ele e suportem ele na sua insensatez. E ele diz assim, o zelo que eu tenho, a preocupação que eu tenho por vocês, é porque eu prometi apresentar vocês, esse é o papel do pastor, apresentar vocês, cuidar de vocês, até que eu apresente vocês no dia em que Cristo volte, como uma noiva, um único marido, como uma virgem pura, preparada para receber o noivo, o marido que é Cristo. Então qual que é o papel do pastor? O pastor não é dono da igreja, não é dono dos fiéis, não é dono dos cristãos. O pastor nada mais o papel dele é de um cuidador, vamos dizer assim. O pastor é como João Batista é. João Batista disse que o papel dele era ser amigo do noivo e cuidar da noiva até que o noivo chegasse. Esse é o papel do pastor. O pastor ajuda o pastor até que Jesus volte. Ele ajuda Jesus a cuidar dessa noiva, a cuidar dos cristãos e ajudar o máximo que ele puder, dentro da sua limitação, a deixar os cristãos preparados para a volta de Jesus. Ele não tem poder sobre os cristãos. O papel dele é como um amigo do noivo, cuidar até que o noivo volte. Então é isso que ele está dizendo no versículo 2. O meu zelo é por isso que eu me preocupo com vocês. E qual que era o receio dele? Ele diz no versículo 3, o meu receio, a minha preocupação, o que eu quero evitar, o que Paulo se preocupava com a igreja de Corinto? Ele diz assim, é que assim como a serpente, que é o próprio diabo, Satanás, enganou Eva lá no jardim do Éden com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. E aí ele diz por quê? Por que ele estava preocupado com o diabo enganar e corromper a mente dos cristãos e até impedir que eles se dediquem de forma sincera e pura, de forma simples a Cristo? Por que ele estava preocupado? Aí ele vai dizer no versículo 4, pois se alguém lhes vem pregando um Jesus diferente do que nós já pregamos, um espírito diferente, que eu não vou focar hoje, e um outro evangelho, vocês estão recebendo. O que Paulo está dizendo para a igreja? Olha, eu estou preocupado com vocês. Estou preocupado que o diabo engane vocês como enganou Eva. Corrompa a fé de vocês, a devoção simples e pura de vocês a Jesus Cristo. Por quê? Por que eu estou preocupado? Porque outras pessoas têm vindo, pessoas, falsos mestres, falsos apóstolos, como eu falei a semana passada, têm surgido no meio da igreja e têm pregado o quê? Um outro Jesus, um Jesus diferente do que nós já pregamos, um espírito diferente e um outro evangelho. E qual que é o perigo? Vocês têm aceitado. Paulo aqui está repreendendo a igreja, os cristãos de Corinto, dizendo assim, olha, outras pessoas estão vindo, quando a gente está fora, está longe, né? Outras pessoas estão chegando na igreja aí em Corinto e têm pregado um outro Jesus, um Jesus diferente, um outro espírito e um outro evangelho. E qual que é o perigo? Vocês estão recebendo. Olha para você ver. Por isso que eu disse até aqui que é possível sim saber diferenciar entre o verdadeiro evangelho e um outro evangelho. O que Paulo está corrigindo a igreja é, vocês não estão separando e vocês estão recebendo um outro evangelho, vocês estão recebendo pessoas que estão anunciando um Jesus muito diferente do que nós anunciamos em um outro espírito. Então Paulo está repreendendo a igreja por receber, por ouvir, por se deixar levar por um outro evangelho que falsos pastores, falsos mestres, falsos apóstolos estavam pregando e anunciando para a igreja. E por isso que eu disse que esse é um perigo, falsos ensinos e um outro evangelho, um outro Jesus não é novidade nos nossos dias. Hoje existem muitos outros evangelhos, e eu vou dar exemplos deles aqui daqui a pouco, e existem muitos exemplos de falsos ensinos, falsas pregações, falsos evangelhos. Isso não é novidade na igreja, por isso eu volto a dizer, eu gosto sempre de dizer isso, por isso que isso não é motivo para você deixar de congregar e deixar a igreja de Jesus. Eu vou deixar porque não estão pregando o evangelho verdadeiro. Não, não é assim que a gente lida com o problema. A gente lida com o problema de falsos ensinos e do falso evangelho e do falso Jesus, não é indo embora, abandonando a igreja e deixa para lá, eu vou seguir minha vida. Não, é
debatendo, é fazendo apologética, é defendendo, é anunciando para a igreja, anunciando para as outras pessoas que aquele não é o verdadeiro evangelho e que existe sim o verdadeiro evangelho, e anunciar esse verdadeiro evangelho é ensinar as pessoas a separar qual é o verdadeiro do falso, descartar e rejeitar o falso e se apegar firmemente ao verdadeiro. É assim que a gente lida. Então, Paulo está dizendo isso. Olha, imagina Paulo, se Paulo fosse como muitos de nós hoje, ao olhar, ao receber notícias, porque Paulo escreve a carta, ele não estava lá na cidade de Corinto, ao receber a notícia de que estavam ensinando falsos ensinos e que estavam pregando um outro Jesus, um outro evangelho e um outro espírito na igreja de Corinto, se fosse nos dias de hoje, se Paulo fosse como a gente, sabe o que ele ia fazer? Nunca mais eu volto nessa igreja. Eles querem ficar com um falso evangelho, com um falso Jesus, então que eles fiquem para lá. Eu vou continuar aqui sendo fiel. Não, ele não lida assim, porque não é assim. Pelo contrário, ele escreve, não foi uma nem duas, foi mais de 2 cartas que Paulo escreveu para poder combater o falso ensino. Porque se você sabe que estão pregando um falso evangelho, um outro Jesus dentro das igrejas, você não é fiel a Jesus deixando ela para lá, abandonando ela e entregando ela para os falsos. Não, você é fiel a Jesus quando você, como eu citei o Charles Spurgeon na semana passada, você permanece firme e anuncia o verdadeiro evangelho contra o falso evangelho. Você faz a defesa do verdadeiro evangelho. Então essa é a verdadeira atitude de um verdadeiro fiel discípulo de Jesus, não apenas por ser pastor, né, mas sendo cristão. Então Paulo está rebatendo isso aqui. Olha o que ele vai dizer em Gálatas também, tratando do mesmo problema. Gálatas 1, capítulo 1, versículo 6 a 9, olha o que ele diz. Admiro-me de que vocês estão abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem um outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Jesus Cristo. Então olha o que ele diz agora para os Gálatas. O mesmo problema que estava sendo enfrentado na igreja de Corinto. E se você for estudar, dizem que a carta de Gálatas e a carta de Coríntios foi escrito quase no mesmo ano, 54 e 55 depois de Cristo. Então, esse problema de um outro evangelho, de um falso evangelho ser pregado no meio da igreja, estava acontecendo de forma simultânea ao mesmo tempo, tanto na Galácia, na região da Galácia, tanto lá com os cristãos dos Gálatas, como os cristãos de Corinto. Então, Paulo estava enfrentando uma barra pesada, que é ter que defender o verdadeiro evangelho num período onde estava para todo lado a pregação do falso evangelho, o que não é diferente dos nossos dias atuais. E olha o que ele diz para os Gálatas. Admiro-me, eu estou admirado com a rapidez com que vocês abandonaram aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguir um outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Jesus. Por isso que eu disse que um falso ensino é a perversão do evangelho de Jesus. É a perversão, é a mudança do verdadeiro evangelho de Jesus, da verdadeira mensagem, e também ou você acrescenta ou você retira algo dessa verdadeira mensagem. E aí, quando você perverte, muda a mensagem, quando você acrescenta alguma coisa ou retira alguma coisa da verdadeira mensagem do evangelho, você está criando um outro evangelho. Quando você muda as características de Jesus, quando você prega características que Jesus não tinha, ou retira características de Jesus, como por exemplo, Jesus falou sobre o inferno. Então, quando você diz que o evangelho que o inferno, por exemplo, não existe, você está tirando algo que Jesus mesmo disse. Foi Jesus quem disse que o inferno existia e que pessoas seriam enviadas para o inferno. Então, esse é um exemplo de que quando você retira algo da mensagem de Jesus, você cria um outro Jesus e você acaba criando um outro evangelho. E isso estava acontecendo tanto na igreja de Corinto quanto nas igrejas da Galácia, que a Galácia era uma região. E Paulo vem, através das cartas de Corinto e através da carta dos Gálatas, combater isso. Como que ele combateu o falso evangelho? Pregando e anunciando o verdadeiro
evangelho. E eu digo para você que esse é um problema contemporâneo. Esse problema continua ainda hoje. Ainda hoje, muitos falsos mestres, apóstolos e pastores pervertem, têm mudado a mensagem do evangelho, têm corrompido a mensagem do evangelho, têm acrescentado coisas, retirado coisas, têm mudado a mensagem de Jesus e têm criado falsos evangelhos e outros Jesus, né? Falsos Jesus por aí. E anunciado isso para as pessoas. Por isso que eu disse que muitas coisas que hoje as pessoas chamam de evangelho, na verdade não é o evangelho de Jesus. É uma perversão, é uma mudança, é como Paulo disse aqui, na realidade não é o evangelho. E agora olha como Paulo diz no versículo 8 e 9 de Gálatas 1, olha o que ele diz. Após falar de quão admirado ele estava pelos cristãos abandonarem o verdadeiro evangelho e seguir um outro evangelho, olha o que ele diz. Mas, ainda que nós, os apóstolos, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. E aqui Paulo faz um alerta, uma exortação e dá uma instrução para os cristãos da Galácia. Ele diz assim, olha, ainda vocês estão recebendo um outro evangelho e de forma rápida, mas ainda que um de nós, ou seja, o que ele está dizendo? Ainda que nós, um dos apóstolos, chegue aí e pregue um outro evangelho diferente do que nós já anunciamos, que seja considerado amaldiçoado, anátema, separado de Cristo. Um de nós, apóstolos, ou um anjo do céu. Olha o que Paulo está dizendo. Ainda que eu, ou Pedro, ou Tiago, ou João apareça e diga assim para vocês, olha, aquele evangelho lá não era verdadeiro não, agora eu tenho um outro evangelho para anunciar para vocês. Ou ainda que não diga claramente assim, se um de nós, se um dos apóstolos começar a distorcer a mensagem ou apresentar novas revelações ao evangelho que nós já pregamos, considerem amaldiçoado. E Paulo diz assim, um de nós ou um anjo do céu, ainda que um anjo do céu desça e diga, eu tenho novas revelações, eu tenho um outro evangelho, ou eu tenho algo novo para anunciar para vocês. O que Paulo diz? Considere amaldiçoado. E é isso que nós temos que fazer hoje em dia também. Quando nós ouvimos outro evangelho, essas perversões do evangelho, devemos considerar amaldiçoado, anátema, devemos descartar, não dar ouvidos. Uma citação que eu li hoje de John Robbins diz assim, olha o que John Robbins diz, uma frase dele. Dinheiro falso se parece com dinheiro genuíno. E ele tem que ser assim, para poder enganar as pessoas. Evangelhos falsos são parecidos com o real. E por isso eles enganam muitos. Vou ler de novo. Dinheiro falso se parece com o dinheiro genuíno. E você sabe disso, né? Não precisa explicar. E eles têm que ser assim. Por quê? Porque senão não enganaria as pessoas. Dinheiro falso só engana as pessoas porque se parece muito com o verdadeiro. E aí ele diz assim, evangelhos falsos são parecidos com o verdadeiro. E é por isso que eles enganam a muitas pessoas. Ou seja, por que os evangelhos falsos enganam muitas pessoas dentro das igrejas? Porque, como eu disse, eles se parecem, são distorções. O processo de perversão do evangelho não nega a pessoa e a obra de Jesus, mas acrescenta ou diminui algo da pessoa de Jesus e de sua obra e mensagem. O falso evangelho não vai dizer que está tudo errado, mas que algumas coisas são diferentes. Então, por que os falsos evangelhos enganam? É porque eles mudam algumas coisinhas, acrescentam algo, retiram algo e se parece com o verdadeiro. Ele tem cara de verdadeiro. Como eu disse, muitos falsos mestres, falsos pastores e falsos apóstolos pregam com a Bíblia na mão. Eles pregam com a Bíblia na mão. Muitas falsas religiões, muitas religiões que não são verdadeiras, que não são baseadas na pessoa de Jesus, eles citam versículos bíblicos, eles se baseiam em versículos bíblicos. Então, é por isso que engana, porque se parece muito, né? Só que não é o verdadeiro. Não é o verdadeiro. 3 exemplos claros de falsos evangelhos. 3 exemplos mais claros de falsos evangelhos. O primeiro, o evangelho das testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová
para o cristianismo é uma seita e o evangelho que as testemunhas de Jeová pregam é um falso evangelho. Por quê? Algumas características. Não vou fazer aqui, não vou explicar a fundo por que esses exemplos são falsos evangelhos. Isso a gente deixa para um outro momento, um outro dia, mas vou dar exemplos que para mim já mostram como que é um falso evangelho. Por que o evangelho das testemunhas de Jeová, embora eles se consideram cristãos, é diferente? Primeiro, porque eles não acreditam que Jesus é Deus. Eles não acreditam que Jesus é Deus. Eles acreditam que Jesus era um filho de Deus, foi criado por Deus, mas não é o próprio Deus. E, consequentemente, eles não acreditam na Trindade, eles não acreditam em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Para eles, o Espírito Santo é apenas uma força ativa de Deus. Por isso, eles criaram sua própria versão da Bíblia, que é a tradução do Novo Mundo das Escrituras. Se você pegar a Bíblia dos Testemunhos de Jeová, vai estar lá escrito tradução do Novo Mundo das Sagradas Escrituras. Por quê? Porque como eles não acreditam que Jesus é Deus, todos os versículos que apontam, que mostram, que deixam claro que Jesus era o próprio Deus, eles alteram, eles mudam e por aí vai, em outros exemplos. Então o Evangelho das Testemunhas de Jeová é um outro evangelho, é um falso evangelho. O Evangelho dos Mormons, muitos acham que os Mormons são cristãos verdadeiros, porque eles fazem sim muitas boas obras, mas o Evangelho dos Mormons é um outro evangelho. Tanto que no próprio livro dos Mormons, na Bíblia dos Mormons, na verdade o livro dos Mormons tem como subtítulo Outro Testamento de Jesus Cristo. O Evangelho dos Mormons, o livro dos Mormons tem como subtítulo Outro Testamento de Jesus Cristo. E olha a descrição que eles mesmos dão para o livro. O livro de Mormon é um volume de escrituras sagradas comparável à Bíblia. Então, para eles, o livro dos Mormons é comparado em autoridade, em revelação do próprio Deus, junto com a Bíblia. É um registro da comunicação de Deus com os antigos habitantes das Américas e contém a plenitude do Evangelho eterno. Para eles, o livro dos Mormons não só é comparável com a Bíblia, como contém a plenitude, ou seja, a revelação máxima do Evangelho eterno. Não precisa falar muito, mas em um outro momento a gente dá mais detalhes porque é um falso evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo também é um falso evangelho. Por quê? Olha o que eles mesmos dizem, que o Evangelho segundo o Espiritismo a obra contém a explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e sua aplicação às diversas circunstâncias da vida. O Evangelho segundo o Espiritismo também é um falso evangelho. Por quê? Porque, segundo eles mesmos, o Evangelho segundo o Espiritismo é a explicação dos conceitos morais de Jesus em concordância com o Espiritismo. Ou seja, eles pegam o que Jesus ensinou e colocam em concordância, fazem encaixar no que eles acreditam lá nas doutrinas espíritas que não tem base nenhuma bíblica, e é isso que eles fazem, que eles formam, que eles tentam encaixar, e aí gera o Evangelho segundo o Espiritismo. E várias dessas religiões têm como características o que Paulo disse lá em Gálatas 1:8. Foi um anjo que apareceu, foi um ser supremo, um ser de luz que apareceu e deu para os fundadores dessas religiões essa nova revelação, esse outro evangelho, essas novas doutrinas. Então esses são 3 exemplos claros de falso evangelho. O Evangelho das Testemunhas de Jeová, o Evangelho dos Mormons e o Evangelho do Espiritismo. Mas é o meu foco principal aqui nessa noite. Existem outros evangelhos modernos, atuais, mais difíceis de perceber. Talvez você está me ouvindo ou vai me ouvir e você diz assim, não, eu sabia que os Mormons, as Testemunhas de Jeová e o Espiritismo não é o Evangelho de Jesus. Eu já sabia disso, é claro. Não, beleza, eu só dei um exemplo de 3 exemplos claros. Mas aqui eu vou citar outros exemplos mais difíceis de perceber que talvez nenhum desses evangelhos aqui você crê, você segue, você já ouviu e você concorda com eles e talvez você ainda não percebeu que também são falsos evangelhos. Primeiro exemplo, e talvez ele poderia se encaixar nos exemplos mais claros, né? É o Evangelho da Prosperidade. Tão comum, embora já está sendo ultrapassado, mas ainda existe muito dele na nossa sociedade moderna atual, dentro das nossas igrejas, que é o Evangelho da Prosperidade,
que ensina que ser abençoado é ter prosperidade material. Ser abençoado é ter bens materiais, não ficar doente e não ter problemas. E que se você tem problemas, você não tem riqueza material, se você ainda não ficou rico, o problema é você, é sua falta de fé. E eu também já falei muito dele na mensagem, umas semanas atrás, na mensagem Fé para Consumo, que você pode ver aqui no meu Instagram ou no canal do YouTube. Então não vou me estender muito nesse evangelho da prosperidade, porque já falei bastante deles. E hoje em dia está muito mais claro, né? Muitos já não caem mais nessa ladainha do evangelho da prosperidade. Mas ele ainda existe, ainda tem muitos seguidores nas igrejas evangélicas modernas. Um outro evangelho que está sendo pregado muito é o evangelho da graça barata, que não exige arrependimento, não prega e não combate o pecado e nem ensina a centralidade da cruz. Este evangelho recruta voluntários, mas não produz discípulos. O evangelho da graça barata é aquele que não menciona pecado, não fala de pecado, que diz que pecado quase que não existe mais, que ninguém peca, ou se pecar vai ser salvo a si mesmo, e que não fala de arrependimento, não combate as idolatrias do nosso coração, não prega contra pecado, e diz simplesmente que quando Jesus voltar, ele vai perdoar todo mundo e pronto, acabou, e todo mundo vai viver feliz para sempre no céu. Esse é um evangelho da graça barata e tem muitos jovens pregadores pregando ele hoje em dia. Existe um outro evangelho que é o evangelho do poder espiritual, que enfatiza curas, milagres e bênçãos imediatas. A igreja é uma prestadora de serviços espirituais que atende a um público consumidor carente. Também falei um pouco dele na pregação Fé para Consumo. O que é o evangelho do poder espiritual? É aquele evangelho, é o que pregam nas igrejas, em que o centro dessa igreja, o centro da pregação, o foco, o alvo, o objetivo principal dessas pregações é falar sobre cura, milagre e bênção. E aqui eu quero dizer uma coisa que eu acho que eu não citei nas últimas pregações, é que esses evangelhos também são pregados através de músicas. Muitas músicas gospels têm pregado esses falsos evangelhos. Então, se você pegar o meio gospel hoje em dia, principalmente as músicas, você vai ver que eles falam de cura, de milagre, de vitória. Tá chegando o dia da sua vitória hoje vai chegar, profetiza a sua vitória, e bênção daqui, bênção dali, e luta com o anjo enquanto o anjo não te abençoar, e por aí vai. Então, esse é o evangelho do poder espiritual, onde a pregação, o alvo da pregação, o objetivo, o foco da pregação é falar sobre cura, milagres e como que Deus quer te abençoar e etc e tal. E ele se mistura muito com o evangelho da prosperidade e não passa disso. Venha conquistar sua cura, seu milagre, venha para a igreja para ser curado, venha para a igreja para ser abençoado, venha para a igreja para isso e venha para a igreja para aquilo outro e faça isso para você ser curado e anuncia para as pessoas que o objetivo maior da nossa vida espiritual é alcançar uma cura, um milagre ou uma bênção de Deus. E Deus não passa de um mordomo, né? Onde está aqui para servir vocês, para dar aquilo que você tanto quer e tanto precisa. Essas pregações, nesse evangelho, também não é pregado sobre pecado, também não é pregado sobre arrependimento e etc e tal. Um outro evangelho, que eu também venho falando dele bastante, é o evangelho motivacional ou o evangelho emocional, que usa os textos da Bíblia para pregar mensagens motivacionais, cheias de emoção, que fazem as pessoas chorar, mas não transformam o coração das pessoas. Esse evangelho motivacional gera um tipo de dependência. As pessoas precisam ouvi-lo toda semana para se sentirem bem. Então esse evangelho é talvez o mais comum hoje, o que está ganhando o maior número de pregadores hoje, que é o evangelho motivacional, que é o evangelho emocional, que tem como propósito maior fazer você chorar, fazer você compartilhar os vídeos nas redes sociais, fazer você compartilhar nas redes sociais, fazer você chorar ao ouvir essas pregações e nada mais que isso. Depois que saiu lágrima no seu olho, pronto, o objetivo da pregação está alcançado. Se você sai do culto falando, nossa, essa pregação me fez sentir bem, me fez sentir melhor, sabe? Eu saí
nossa, agora eu vou, essa semana vai ser a minha semana, o objetivo está alcançado e ele não gera transformação no coração, ele não confronta o pecado das pessoas, ele não gera arrependimento. As lágrimas são lágrimas de emoção e não de arrependimento. E tem também o evangelho da igreja local, talvez esse é bem comum hoje, que é o evangelho, a pregação que diz que o lugar da bênção não é mais a cruz de Cristo, o evangelho de Jesus, não é mais o próprio Jesus, mas a igreja local específica. Só para você entender, o discurso das pessoas ao ouvir esse evangelho é: depois que eu vim para essa igreja, minha vida mudou. O que as pessoas, quando ouvem essa pregação, é: depois que eu vim para essa igreja, minha vida mudou. Olha, eu já congreguei em várias igrejas, mas depois que eu vim para essa igreja, minha vida mudou. E aí, o que é que mudou a vida da pessoa? A igreja local específica. Hoje em dia é muito comum as pessoas baterem no peito e sentir orgulho de ser de tal igreja. Ah, de qual igreja você é? Eu sou da igreja tal. Eu sou da igreja do pastor tal. Ah, sabe aquela igreja? Ah, a igreja mais abençoada da cidade. Eu faço parte dessa igreja. E aí eu ponho no meu carro, eu sou a igreja tal, né? Enfim, elas se orgulham de fazer da igreja tal, da igreja A ou da igreja B. E aí, o que elas dizem, ainda que inconscientemente, e o que os pastores tentam parecer para as pessoas é que se você vier para a minha igreja, se você vier para essa igreja, se você vier para essa denominação, sua vida vai mudar. E aí, quem é que se torna o salvador da pessoa? Não é mais Jesus, não é mais o evangelho de Jesus, é fazer parte dessa igreja específica. Tanto que você não precisa se arrepender dos seus pecados, você não precisa lutar contra o pecado, você não precisa crer em Jesus como único Senhor e Salvador. Tudo que você precisa é fazer parte dessa igreja. Se você faz parte dessa igreja, você já está salvo, você já vai ser abençoado, você já vai alcançar um sucesso na sua vida. E aí, o que muda a vida da pessoa, o que salva a pessoa. E aí, o batismo não é como sinal de devoção a Jesus. O batismo não é uma atitude que você toma para se comprometer com Jesus. O batismo não é o símbolo da aliança que você fez com o próprio Jesus. Mas o batismo se torna o sinal, o ritual para você fazer parte daquela igreja local específica. É isso que eu chamei de o evangelho da igreja local. É uma igreja específica, num bairro específico, de uma denominação específica, que se você vier para essa igreja, sua vida vai mudar. E, vamos dizer assim, o que os pastores pregam nessas igrejas, o evangelho que eles pregam é exatamente isso. É convencer as pessoas, através das reuniões públicas, através das pregações, através de programas de rádio, de vídeo e etc e tal, que se você vier para a nossa igreja, se você vier para a nossa denominação, se você se tornar membro da nossa igreja, sua vida vai mudar. E a pregação não é mais se você entregar sua vida para Jesus, arrependa dos seus pecados, creia em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, e Jesus vai mudar a sua vida. E Jesus vai transformar a sua vida. Jesus vai fazer você nascer de novo. Não, venha para essa igreja, faça parte dessa igreja. Então, esses são vários exemplos de falsos evangelhos. E por que eu digo, por que eu tenho chamado eles de falsos evangelhos? É porque quando você ouve esses pastores pregar isso, eles vão falar que estão pregando o verdadeiro evangelho. Muitas pessoas que fazem parte dessas igrejas e que ouvem essas pregações, se você perguntar qual que é a pregação deles, eles pregam a Bíblia, eles pregam o verdadeiro evangelho, mas não estão pregando o verdadeiro evangelho. É um outro evangelho que eles estão pregando. É a mensagem motivacional, é a mensagem da igreja local, que se você vier para cá, você vai ser uma bênção, você vai ser abençoado, sua vida vai mudar, e eles chamam essa pregação de evangelho. Por isso que eu também chamei de um outro evangelho, quando na verdade esta não é a mensagem de Jesus. A mensagem do evangelho de Jesus não é se você fizer parte da igreja A ou B, sua vida vai mudar. Não é se você sair do culto se sentindo bem, sua vida vai ser outra. Não é Deus quer te dar cura, milagre, bênção e etc e tal. Não. A mensagem do evangelho de Jesus não é sobre você ser uma bênção, sobre você ser abençoado, sobre fazer parte dessa igreja e sua vida ser mudada. Nada disso é o evangelho de Jesus.
E qual que é a maior das consequências dos falsos evangelhos? Qual que é aquilo de... O que é o resultado, o fruto pior que esses falsos evangelhos resultam? Vou ler aqui o que eu escrevi. O problema é que pessoas pregam esses outros evangelhos, mas dizem que estão pregando o verdadeiro evangelho de Jesus. E você permanece ouvindo essas pregações achando que está ouvindo o verdadeiro evangelho de Jesus. E como você não lê a Bíblia, como você não tem o hábito de ler a Bíblia, não tem o hábito de ler a Bíblia, como eu disse a semana passada, como você não tem o hábito, como os bereanos tinham, de examinar as Escrituras para ver se a pregação deles de fato é isso mesmo, se o que eles estão pregando está de acordo com a Bíblia, você acaba... e aqui eu não estou, vamos dizer assim, te xingando, né? Estou dizendo que você está sendo inocente, né? Lembra daquele termo? Sabe de nada, inocente. Você está sendo ingênuo, você está sendo inocente por não ter o hábito de ler a Bíblia e você acaba acreditando que essas pregações, essas mensagens, estes evangelhos são os verdadeiros, quando na verdade não é. Por isso, quando com o passar do tempo as pessoas percebem que essas mensagens não transformam de fato seus corações, mas que gera apenas mudanças temporárias, que depende sempre de como estão as circunstâncias de sua vida, elas abandonam a igreja dizendo ou pensando: esse negócio de evangelho é furada, é só enganação. Então, qual que é o problema? É que vai chegar um momento em que a sua ficha vai cair, a ficha dessas pessoas vão cair, de que essa mensagem que estão pregando não gerou mudanças de fato no coração deles. Não ajuda eles a superar os momentos difíceis da vida. Não ajuda eles a superar as dificuldades que vão vir sobre a vida até mesmo dos cristãos. Essas mensagens não ajudam a gente a encarar o sofrimento, as dores da vida, as aflições que Jesus disse em João 14 que nós iríamos passar. No mundo tereis aflições. Esses falsos evangelhos não nos ajudam nesses momentos. Esses falsos evangelhos não nos ajudam a enfrentar as coisas difíceis da vida. Não nos ajudam a enfrentar uma pandemia da vida, perder a vida numa pandemia, ficar doente da pandemia da vida, por exemplo. Esses falsos evangelhos não nos ajudam quando nós somos empresários e nós acabamos caindo, quebrando a nossa empresa, dando errado na nossa empresa. Esses falsos evangelhos não nos ajudam. E aí, quando a ficha da pessoa cai e ela percebe que a vida dela não mudou de fato, ela sai ou pensando ou até mesmo falando: esse trem de evangelho é furada, é só enganação. Deixa eu te dizer, de fato é furada e é enganação, mas não o verdadeiro evangelho, mas esses falsos evangelhos. Então, você está certo quando pensa que esse trem de evangelho é furada e enganação, mas quando você se refere a esses evangelhos que estão pregando por aí, esses falsos evangelhos. De fato, sobre esses falsos evangelhos, sim, eles são furadas e são apenas enganação. Não são o verdadeiro evangelho de Jesus. Agora você vai entender melhor a citação da Norma Braga, quando ela diz que como podemos apresentar o evangelho, o verdadeiro evangelho, às pessoas que já estão bastante iradas com o que pensam seu evangelho? Esse é o nosso maior desafio apologético hoje. Então, agora você vai entender melhor. Quando a Norma Braga diz que o nosso maior desafio hoje é pregar o verdadeiro evangelho para pessoas que acham e que já estão cansadas, já estão carecas de ouvir esse evangelho. Não, você está cansado, está bravo, com raiva, está decepcionado, magoado, chateado, não é com o verdadeiro evangelho, mas com esses falsos evangelhos que estão pregando por aí. Se você frequentou por muito tempo uma igreja, a sua vida não mudou, e o seu coração não mudou, e você ainda continua amando o pecado, se você ainda continua vivendo a vida do mesmo jeito, se não houve transformação na sua vida, ou se você diz assim: por isso que eu não vou para a igreja, porque fulano, beltrano e ciclano foi e nada mudou na vida deles. Fulano, beltrano e ciclano frequenta a igreja evangélica tem muito tempo e olha como é que a vida dele é. Isso aí não dá certo, não, é só enganação. Não, se você pensa assim, ou fala assim, ou já agiu assim, enfim, se você já esteve ou nunca esteve na igreja, não é porque o verdadeiro evangelho de Jesus é errado. Não, o resultado de você ver tudo isso e já ter lidado com tudo isso é porque é fruto e é a pior coisa que esses falsos evangelhos têm gerado na igreja evangélica moderna. São falsos evangelhos que têm gerado falsos cristãos, falsos pastores, falsos apóstolos e têm gerado essa onda de destruição, de mágoas, de decepções das pessoas com
o próprio Jesus e com o Evangelho de Jesus, com o verdadeiro Jesus e o verdadeiro Evangelho de Jesus. Em um outro dia eu falo melhor sobre falsos Jesus que tem por aí. Então agora você vai entender quando Norma Braga diz que o nosso maior desafio, o meu maior desafio, o maior desafio dos pastores sérios que se esforçam para pregar o evangelho, o verdadeiro evangelho, é ajudar você a entender que talvez tudo que você já ouviu nas igrejas por aí, que talvez tudo que você já ouviu na internet, tudo que você ouve por aí não é o verdadeiro evangelho de Jesus. E você deixar de lado essa raiva, esse ódio, essa decepção do seu coração e abrir o seu coração novamente, mas agora para ouvir o verdadeiro evangelho de Jesus. Esse é o nosso maior desafio, mas também é a maior necessidade hoje em dia. O verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Há somente um evangelho verdadeiro, o próprio Jesus. Jesus é o próprio evangelho. A mensagem, a boa notícia a respeito de Jesus, de quem ele é, do que ele fez por nós ao vir nessa terra, ao morrer e ao ressuscitar, ao enviar o Espírito Santo, é a verdadeira mensagem do Evangelho. Jesus disse em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É entender essa declaração de Jesus, por que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Entender isso, por que ele disse isso e por que isso é verdade, porque de fato ele é o caminho, a verdade e a vida. É entender isso, é explicar isso para as pessoas, é que é a boa mensagem do Evangelho. Por que Jesus é o caminho? Por que ele é a verdade? Por que ele é a vida? Anunciar isso é anunciar o verdadeiro Evangelho. Observe a ênfase, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não é uma opção, mas o único que morreu para perdoar os nossos pecados, nos salvar da ira vindoura de Deus e nos reconciliar novamente com o Deus verdadeiro. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. É o único que reconcilia, que coloca em paz de novo o homem com o próprio Deus, com o verdadeiro Deus, através da sua vida, morte e ressurreição. E eu quero finalizar por hoje. Lucas, você não vai explicar o que é verdadeiro, o que é o verdadeiro evangelho hoje? Não. Eu estou de forma breve dizendo o que é aqui agora, mas não vou explicar em detalhes. O meu objetivo, em primeiro lugar, nessas primeiras mensagens, é te ajudar a entender o que não é o evangelho. Como eu disse, uma das melhores formas de entender o que é algo é entender primeiro o que não é. Então eu estou primeiro pontuando falsos evangelhos, estou mostrando como que é possível sim, existe sim falsos evangelhos, falso Jesus, e te ajudando a perceber como identificá-los e dar exemplos claros de falsos evangelhos que estão sendo pregados. Para que aí a hora que você entender, eu já entendi que isso e isso não é o evangelho. Então agora me explica então o que é o verdadeiro evangelho. Então, para que o Espírito Santo desperte no seu coração o desejo e a necessidade de ouvir a verdadeira mensagem do Evangelho, eu primeiro estou te ajudando a entender, a perceber que talvez tudo que você já ouviu até hoje, ou muitas coisas que você já ouviu até hoje dentro das igrejas, ou em muitas pregações, não é o verdadeiro evangelho de Jesus. Para que você então desperte, poxa, eu achava que isso é, então eu estou decepcionado, eu estou chateado, é com falsos evangelhos que estão pregando. É isso que eu quero te ajudar a entender, para que então você diga, Lucas, então me ajuda a entender o que é o verdadeiro evangelho de Jesus. Eu quero então entender, compreender e crer no verdadeiro evangelho. Por isso que eu termino com uma citação de Paul Washer, um pregador norte-americano, que eu te aconselho a ouvi-lo. Paul Washer, ele diz assim, ele escreveu assim em um de seus livros: de todos os esforços que um homem pode impor a si mesmo, não há nenhum maior do que buscar compreender o Evangelho de Jesus Cristo e buscar a sua infinita glória. Deus em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. É uma glória muito profunda para o nosso intelecto, demasiado grande para os nossos corações, e além do poder de qualquer linguagem para descrevê-la. E ainda assim, dentro de tão grande mistério, nós encontramos a nossa salvação. Eu gosto muito dessa frase dele. De todos os esforços que o ser humano pode impor a si mesmo, não existe nenhum maior do que o esforço de buscar compreender o verdadeiro evangelho de Jesus. Como Deus em Cristo estava reconciliando consigo mesmo o mundo.
Por isso que nas próximas semanas nós vamos continuar firmes nesse esforço. Então o que eu quero é que você esteja comigo nesse esforço de poder estudar, pensar e entender qual é o verdadeiro evangelho de Jesus. Porque como disse Paulo em Romanos 1,16, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu, depois o grego. Porque o evangelho, no evangelho, é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então o que eu quero te convidar, o que eu quero apelar a você é que não existe esforço maior do que se esforçar para poder compreender o verdadeiro evangelho de Jesus. Então fica aqui a minha mensagem de hoje. Existe, infelizmente, muitos falsos evangelhos. E isso existe desde o começo da igreja. Mas ainda existe o verdadeiro evangelho de Jesus. E é esse que nós devemos nos esforçar para compreender qual é, para que a gente possa depositar toda a nossa fé, esperança e confiança nesse evangelho de Jesus, para que através dele a gente seja salvo e que possamos viver com o próprio Jesus eternamente.